Amigos, se a coisa pro vascaíno já tá boa, ela pode melhorar ainda mais. Nesse Acorda Vascão eu vou trazer a você informações importantes sobre a renovação de contrato com o cria Ryan, a joia que assinou recentemente com o Vasco um contrato até o final de 2026. Pode estar novamente, nesses próximos dias, assinando mais um contrato de renovação com o nosso Vascão, aumentando o tempo de permanência aqui no nosso Cruz Maltino e, principalmente, o valor da multa rescisória. Fica ligado. Além disso, também falar sobre Leila Pereira. Amigo vascaíno, domingo ela falou à Record sobre o seu interesse em SAF. Olha, já falei e volto a repetir, esse empréstimo aí, tem muita coisa por trás. Fica ligado que eu vou trazer isso aqui a você e tenho certeza que vai te deixar com uma pulga desse tamanho atrás da orelha. Mas, enfim, amigo vascaíno, para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, com muita informação e novidades sobre o nosso Cruz Maltino, inclusive esse vídeo que você está assistindo agora, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental. Inclusive, faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos aos 170 mil inscritos e eu conto com você para batermos essa meta. É só clicar na palavrinha inscreva-se que vai nos ajudar. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo, sobre o nosso Vascão. Eu quero começar primeiramente este Acorda Vascão falando sobre essa imagem que está aparecendo aí a vocês. Vocês já ouviram falar na palavra aura? Amigo torcedor, a aura, de acordo com o dicionário, é uma brisa suave ou vento brando, uma qualidade ou atmosfera sutil que emana de uma pessoa, lugar ou coisa, e uma qualidade inata de excelência e carisma, especialmente no esporte e entretenimento, visto em gírias recentes. Amigo, simplesmente essa imagem, ela tem como principal significado a palavra aura. Cauã Barros no fundo, GB e Ryan à frente. A base do Vasco da Gama, o futuro e o presente do nosso Vascão. Os 3 jogadores que foram essenciais para a vitória do nosso Cruz Maltino na partida desse último domingo contra o Vitória dentro de São Januário. Pilares nessa remontada que o Vasco da Gama deu sob o comando do técnico Fernando Diniz na temporada de 2025. Essa foto hoje, ela já tem um impacto gigantesco. Essa foto hoje, ela já representa muito para o torcedor vascaíno. E além da foto em si, os detalhes que estão nela presentes, esse olhar do GB, o olhar do Barros, a frase à esquerda que diz a tua glória é a tua história, e exatamente a história do Vasco está presente na foto. E se essa foto hoje já vale muito, eu só imagino quanto ela valerá daqui a alguns aninhos. Quando Ryan, GB e Barros, e é isso que hoje eles constroem, estiverem já uma história linda, construída nos seus clubes futuros, gigantes europeus, seleção brasileira, e a gente olhar para essa foto e falar, esse GB que brilha hoje em um clube da Europa, esse Ryan que brilha hoje em um clube da Europa, esse Barros que brilha hoje em um clube da Europa, são crias daqui. Então que imagem espetacular, tirada pelo Dikram Sarrajian. Amigo, surreal, que fortão, tá? Vou falar muita coisa ainda nesse Acorda Vascão, muita novidade boa, muita coisa boa. E falando inclusive em coisa boa, tem um recado rápido aqui para você se animar ainda mais nessa terça-feira. Se o Vasco te deixa feliz, eu te garanto,
que o recado que eu tenho para te dar aqui agora vai te deixar ainda mais animado. Se liga só. Bom, amigo vascaíno, então se liga aqui nesse recado que vai melhorar ainda mais essa sua terça. Se o Vascão já tá dando alegria, né, para todos nós, quem dirá esse aviso. Negócio é o seguinte, vascaíno, nesses últimos dias eu tenho colocado aqui no canal, tenho trazido a vocês, né, um recado muito importante do Renda Extra. Eu tô vendo que tem muitos inscritos me mandando mensagem aqui no YouTube, através dos comentários, nas minhas redes sociais, perguntando se dá para ficar rico com esse método do Renda Extra que a gente divulga por aqui, né? E olha, amigo, sinceramente, a minha resposta para todos vocês sobre essa pergunta é o seguinte: você tá maluco, cara? É a minha resposta. Porque se você tá vendo esse recado aqui, inclusive em algum outro lugar, e ele te vende riqueza, amigo, o que eu te falo é sai fora disso, porque com toda certeza é uma grande mentira. Não dá para ficar rico com isso daqui que eu vou te mostrar, ou com isso que você provavelmente já ouviu. Agora, se a sua ideia for ter de fato uma renda extra, algo que vai aliviar, né, no seu final do mês as suas contas, fazer aquela diferença importante, tipo uns 4, 5 mil reais aí a mais, aí eu te digo, é completamente possível. E o mais curioso disso tudo, né, é que é simples de aplicar. Tem aluno que começou semana passada e já viu cair na conta durante estes últimos dias seu primeiro Pix. Então assim, hoje, nesse momento, para você ter noção, já são mais de 12 mil alunos com resultado. Suporte diário por WhatsApp, e-mail, garantia total de satisfação e uma inscrição simbólica para todo mundo começar. Tem muita gente que até pergunta: Lucas, eu fui lá entrar, tem que pagar. É uma inscrição para você ter acesso às coisas. E olha, é o seguinte, cara, acima de tudo, eu só trago isso aqui no canal do Gigante Vasco porque é coisa séria. É dica de amigo, né? Como se eu fosse, de fato, um familiar seu. Se fosse furada, cara, pode ter certeza que jamais eu estaria divulgando isso daqui no canal. Então, o que eu digo pra você agora, curtiu o recado que eu trouxe, a ideia, de fato, que eu tô te dando? Clica aqui agora no link que tá aparecendo, tanto na descrição quanto também no comentário fixado. Só que, cara, clica agora e garante seu acesso enquanto ainda tem vaga disponível e, acima de tudo, vaga promocional, tá, cara? Que eles liberaram especialmente para quem é inscrito aqui do canal. O valor, ele vai subir a qualquer momento, então assim que você clicar, estando ainda na promoção, estando ainda com desconto, clica para não perder tempo e aproveita essa grande oportunidade. Comece hoje mesmo. Só peço que faça com, assim, muita vontade e acreditando que essa renda vai virar a chave no final do seu mês. Então, corre contra o tempo. O valor pode subir a qualquer momento, então aproveita e já começa agora. Esse recado é muito importante do Renda Extra que pode mudar a sua vida. Agora, fique aí com o restante do vídeo. Tá vendo aí, amigo torcedor vascaíno, imperdível? Corre e vai aproveitar. Vamos embora então, né, continuar aqui com o vídeo depois dessa linda imagem que apareceu aí para vocês. Eu quero falar especialmente sobre um dos atletas que esteve presente nela, que é o garoto Ryan, né? O Ryan que tá jogando muita bola, o Ryan que dentro do Vasco da Gama já tem números espetaculares. O Ryan, após os 2 gols marcados, né, contra a Vitória nesse último domingo, ele empatou com o atacante argentino Pablo Verratti em números de gols por competições nacionais pelo Vasco da Gama. São 13 nesse momento ao lado do argentino. E tem a terceira colocação, né, o Felipe Coutinho, com 8 gols marcados em competições nacionais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Um Ryan que tem 19 anos e vai acumulando marcas importantíssimas com a camisa do nosso Vascão. Para você ter noção, amigo torcedor, com os 2 gols marcados pelo Ryan contra o Vitória nesse último domingo, ele se tornou o jogador mais novo do Vasco da Gama a alcançar 10 gols em Campeonato Brasileiro. Jogador que já era, antes dessa marca, o jogador mais jovem do Vasco da Gama a marcar um gol no século XXI. O Ryan, para você que não sabe, é um dos 5 jogadores mais novos a marcar um gol nos pontos corridos. O Ryan, nesse momento também, é o jogador sub-20 com mais gols no futebol brasileiro, junto com o Vitor Roque. Ryan é um jogador espetacular. Ryan vive no Vasco da Gama um momento espetacular. E tudo isso que hoje estamos vendo dentro do Vasco começa a ecoar mundo afora. Para você, amigo torcedor vascaíno, ter noção, o Ryan, ele superou nesse último domingo
ninguém mais, ninguém menos do que Lamine Yamal. Sim, Lamine Yamal, camisa 10 do Barcelona, jogador de seleção espanhola, campeão de Eurocopa. Uma das maiores, hoje, aliás, a maior promessa do futebol do mundo se chama Lamine Yamal, segundo jogador melhor do mundo. O Ryan superou o Lamine Yamal com mais gols nas principais ligas na temporada de 2025. Ryan é o jogador sub-19 com mais gols nas 10 principais ligas do ano. Ryan tem 9 gols marcados, enquanto o Lamine Yamal tem apenas 6 gols marcados. O Ryan é um fenômeno. Ele fica à frente de alguns nomes que também vêm tendo grande destaque nesse momento, como, por exemplo, o jogador Can Uzun, atleta alemão, aliás, atleta turco, que hoje pertence ao Frankfurt da Alemanha. Ryan superou um jogador também chamado Rodrigo Mora, atleta hoje que veste a camisa do Porto, é uma das grandes promessas do futebol mundial. E principalmente, é claro, Lamine Yamal. Ryan vem tendo uma temporada absurda. E amigo, a partir do momento que você ultrapassa o segundo jogador melhor do mundo em números, isso chama muita atenção. E o Vasco sabe que o futebol europeu, de um modo geral, tá de olho no Ryan. Quer o Ryan, tá atrás do Ryan. O Vasco já recebeu 2 propostas, do Porto e do Zenit. A do Porto, o Vasco da Gama rejeitou. A do Zenit, o Vasco da Gama também não tem interesse na liberação do atleta. A proposta do Zenit foi na casa dos 30 milhões de euros. O Vasco não quer liberar o Ryan por esse valor. E o Vasco também hoje não quer liberar mais o Ryan pelo valor da sua multa rescisória. A multa rescisória hoje do Ryan é de 40 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda hoje um valor de 250 milhões de reais. Muita grana? Sim, muita grana, mas o Vasco não quer liberar por esse valor. Então, amigo vascaíno, diante exatamente dessa situação, o Vasco já iniciou, junto ao Ryan, uma negociação para renovar o contrato do Cria, para principalmente aumentar o valor da sua multa rescisória. O Vasco quer que o Ryan seja a maior venda da história do Vasco da Gama. E por 250 milhões de reais, o Ryan já seria a maior venda da história do Vasco da Gama. Mas o Vasco quer mais. O Vasco tem por objetivo simplesmente fazer do Ryan uma venda que financeiramente acalme e ajuste, né, os problemas financeiros do nosso clube. Para você ter noção, a maior venda da história do Vasco foi o Paulinho em 2018, pelo valor de 18 milhões e meio de euros. O valor, assim, bem alto, inclusive para os padrões da época. Entretanto, o Vasco, amigo vascaíno, volta a repetir, quer que o Ryan seja ainda maior. Colocando na mesa, se hoje a multa rescisória do Ryan é de 40 milhões de euros, o Vasco tem por objetivo aumentar ainda mais. Colocar talvez 50, 60 milhões de euros para que o Ryan seja uma venda padrão Endrick, padrão Estevão que recentemente, né, foi vendido ao Chelsea pelo valor de exatamente 357 milhões de reais, 61 milhões de euros. O Vasco entende que o Ryan é uma promessa tão grande quanto o próprio Estevão. Então o objetivo do Vasco é sim aproximar o valor da multa rescisória do Ryan a esse valor de 60, 50 milhões de euros, para que quando a venda aconteça por um valor fora do padrão. Hoje, o contrato Ryan, inclusive com o Vasco, é até o final do ano que vem. O objetivo inicial do Vasco era a venda nesta janela de transferências. O Vasco não vendeu. Passou para a janela de transferência do início do ano que vem. O Vasco tem por objetivo, inclusive nesse momento, não vender apenas no meio do ano de 2026, que é quando internamente o Vasco entende que é o momento em que os clubes da Europa vêm com mais força e mais grana, mais bala na agulha para comprar jogadores do mercado do futebol sul-americano. Então o Vasco entende que para fazer uma venda extraordinária pelo Ryan, é melhor segurá-lo para o meio da temporada de 2026. Então, para isso, automaticamente, aumentando o valor da multa rescisória, é necessário aumentar o tempo de contrato. Colocar um contrato Ryan aí até o final de 2027, segurá-lo no Rio de Janeiro por mais um aninho e fazer uma venda astronômica. É diferente, cara. Se prepare. Negociações já em andamento para que o Ryan ele possa ter uma venda próxima aí ao que o Palmeiras vendeu o Estevão. 356 milhões foi o valor da venda do Estevão para o Chelsea e o valor da venda do Endrick, né, para a equipe do Real Madrid foi de 135 milhões de euros,
199 milhões de reais. E o Vasco quer superar aí o que foi a venda do Endrick para o Real Madrid, a venda de Ryan para um clube do futebol europeu. Animado, amigo vascaíno? Deixe a sua opinião nos comentários, só para fazer uma leve correção, né? Eu falei que foi 35 milhões de euros, não foi não, foram 72 milhões de euros, tá? A venda do Endrick para o Real Madrid. Vai ser difícil superar, mas o Vasco é um valor próximo a isso. 350 milhões de reais, 300 milhões de reais, um valor que pare o futebol do Brasil. E falando em Ryan, falando em cria, falando em talento, falando em joia, se liga aí só nesse vídeo que arrepia. Arrepia. Ryan e Roberto Dinamite, quando o atleta tinha apenas 11 anos de idade, lá no ano de 2016. Simplesmente o Roberto Dinamite dando conselhos ao nosso cria. De cria para cria. De Roberto para Ryan. Do passado para o presente, futuro. É diferente, amigo. Se liga só. Apareceu um monte de gente quando você tiver, mas tenha como referência o seu pai e a sua mãe. Eles que gostam realmente de você, que adoram você. O Vasco, você indo bem, o Vasco vai te chamar, vai te fazer o melhor contrato. Se você for mal, não vai fazer contrato nenhum. Entendeu? Então, pé no chão, 11 anos, até perguntei, 11 anos mesmo, tudo bem. E você falou que ele tem todo o potencial. Tem potencial pra caramba. Mas depende de você, porque, ó, tem uma trajetória longa ainda. Entendeu? Tá bom? Um abraço, meu amigo. Sucesso pra você. Quero estar vivo pra ver você fazendo gol aí pelo Vasco. Tá bom? Um abraço. Nessa idade. Amigo, é de arrepiar, sem palavras, né, para uma imagem dessa. E, amigo, falando também em ficar sem palavras, sinceramente, eu, Lucas, tenho ficado muito sem palavras para o que hoje vem acontecendo entre Vasco e Leila Pereira. De fato, sem palavras mesmo, porque eu, que estou aqui desse lado e estou mais do que nunca por dentro do que está acontecendo, tem coisa aí, cara. A única coisa que eu digo é, tem coisa aí. O interesse que era inicialmente pelos name rights de São Januário. A Crefisa querendo colocar 300 milhões de reais para estampar a sua marca dentro do Caldeirão, ou aliás, por todo o Caldeirão. Se chamar São Januário Crefisa. As coisas acabaram não andando, até por conta da reforma, e assim que for fechado, o martelo for batido para a reforma do nosso Caldeirão, vai sair essa situação dos name rights. Logo após foi o interesse na SAF do Vasco, que travou por conta da oposição do Palmeiras. E agora esse empréstimo. E no empréstimo, a garantia era 20% da SAF do Vasco. Ontem tudo mudou. De 20%, a Crefisa aceitou um pedido do Vasco de diminuir de 20% para 10% da SAF. A Crefisa, sem problema, falou, Vasco, ao invés de 20 por 10, está tranquilo. Uma cordialidade sem tamanho. E que deixa, assim, o vascaíno com uma pulga atrás da orelha. Eu imagino aqui o torcedor palmeirense. Por que tanta cordialidade? Que a Crefisa aceitou um pedido do Vasco de diminuir a porcentagem da SAF como garantia. Qual é essa relação? Que loucura é essa? Importante lembrar que, alguns meses atrás, José Roberto Lamarca esteve no escritório de Josh Wander para negociar a compra da SAF Cruz Maltina, os 70% da SAF do Vasco da Gama, pelo valor à época de 110 milhões de dólares, algo em torno de 660 milhões de reais, 700 milhões de reais. No entanto, à época houve uma divergência sobre a forma de pagamentos, a 777 queria o valor à vista, o dono da Crefisa queria pagar em 2 parcelas, as coisas acabaram não andando, houve uma pressão para cima de Leila Pereira e acabou tendo uma desistência. E até hoje uma grande negação de algo que aconteceu. A Crefisa avançou, negociou e queria comprar a SAF do Vasco. Amigo, parece que aquela página tinha virado, só que não virou. E agora, logo após toda essa situação envolvendo empréstimo, a Leila Pereira deu uma entrevista ao Sport Record. E ela foi questionada sobre o futuro. Se o futuro da Leila era ser a presidente da CBF,
presidente da nova liga. Qual era a vantagem da Leila? E aí, amigo, é a seguinte frase: para bom entendedor, meia palavra basta. Ponto. É o que eu digo. E vocês verão aí. Se liga. Você sabe que muita gente te pede na CBF, né? Que é a maior instância do nosso futebol. Sim, mas você sabe uma coisa, Paloma? Eu gosto de clube. Eu acredito muito, falando no futebol brasileiro para o futuro, eu acredito muito em SAF. Você vê o Corinthians da vida, mesmo São Paulo agora, a situação que está... isso a hora que esses clubes se organizarem e pensarem numa possibilidade de SAF, viram grandes concorrentes e tornam o futebol ainda mais atraente. Mas é claro, eu sou uma dirigente, Paloma, que eu não quero ver o meu rival em situação calamitosa. Isso é ruim para o futebol. Se o Palmeiras é gigante, é porque ele joga com clubes gigantes. Eu só coloco 45 mil torcedores no meu estádio quando eu jogo esses grandes jogos. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ela não quer CBF, ela dá, por ser esposa do dono da Crefisa, um empréstimo ao Vasco, com uma garantia diminuída a pedido do Vasco, há o interesse dessa empresa na SAF do Vasco, e ela diz que no futuro acredita muito em SAF. Amigo, e ainda tem a relação da Leila Pereira familiar com o Vasco, onde ela já falou, já deixou muito bem claro que a família dela é toda Vasco. Cara, amigo, se prepara, tá? O mandato dela lá no Palmeiras acaba em 2027. Não surpreendam se acabar em 27 e em 28 ela estar aqui no nosso Vascão. Se prepare, amigo vascaíno. É muita coisa rolando por aí. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo dessa terça-feira. Já já eu tô aqui de volta para trazer, é claro, ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, amigo. Curta, compartilhe, ajude o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína.